Vamos também agora dar início à segunda palestra do dia. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Luiz Flávio Felizardo, com a palestra Case UFSJ, Processo para Implantação de Módulos SIG, Modelagem, Teoria e Prática. Palestrante, senhor Luiz Flávio Felizardo, profissional de TI formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Itajubá, pela Unifei, mestre em Ciência e Tecnologia da Computação, concluído na mesma instituição. Possui uma pós-graduação concluída na área de Gerenciamento de Projetos, servidor efetivo da Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ, atuando como analista de TI. Desde 2013, desempenha o papel de analista de negócios na implantação dos módulos do CIPAC. Bom dia, tá todo mundo me escutando aí? Tudo bem? Já fui apresentado, sou Felizardo, conhecido como Felizardo aí na instituição. Eu ainda não ganhei um brinde aqui, mas quem sabe ainda vou ser sorteado. Eu vim aqui então falar sobre um processo, né, os processos que a gente desenvolveu para a implantação de módulo SIG. O que seria isso? É os processos de negócio que nós desenvolvemos para justamente você conseguir mensurar de alguma forma. Não é a forma mais ideal, nós não temos uma secretaria de gestão de projetos, nós não temos uma secretaria de processos na universidade, mas nós tivemos que fazer esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de análise para tentar mensurar de alguma forma quanto tempo o módulo pode ser implantado, quais são os passos, né? Vai chegar um servidor novo ali na universidade agora, nós tivemos um concurso, quais são os passos que esse servidor novo deve seguir, ou pelo menos deveria, né, seguir para implantar um módulo, por exemplo, do SIG-A, que a gente está tentando agora dar um encaminhamento. Mas antes de falar, né, de tudo isso, eu queria também fazer como o senhor vice-reitor fez e dar um pouquinho da realidade da UFSJ, só para vocês terem uma ideia do nosso problema e da nossa realidade. Isso é um case, então assim, não vai ser... se vocês pegarem isso aqui, provavelmente vocês não vão usar do jeito que estão na sua instituição, mas eu queria né, dar a nossa realidade, mostrar e vocês poderem tentar adaptar alguma coisa, quem sabe sai daqui com uma pequena amostra, alguma coisa que vocês podem também colocar, ou fazer uma adaptação disso, melhorar. Tenho certeza que vocês têm pessoal capacitado, pessoal melhor do que eu para fazer isso e para melhorar isso aqui. Então, a realidade não precisa mudar, eu ainda não vou nem começar, vou até anotar aqui ó, o horário para a gente não perder muito, mas a realidade da UFSJ é a seguinte, vou colocar aqui, eu pedi até um pincel. 13, não é PT, não estou fazendo propaganda, mas esse é o número mágico da TI da UFSJ. Nós temos 13 profissionais de TI, e aí vocês podem incluir bolsistas, podem incluir, que nós não temos, podem incluir terceirizados, que hoje também a gente teve um problema com o contrato, nós não temos. Então, são 13 profissionais de TI na UFSJ. 13 mil são os alunos de graduação que nós temos, só de graduação. Eu vi o professor falando que na Unifei tem um total de 9 mil alunos, tem outras instituições aí que eu tive o prazer de conversar, que tem 30, tem algumas que tem 40, tem uma em particular, que eu quero até colocar aqui o exemplo, eles têm 4 mil alunos de graduação e eles têm 40 TIs. Então, você vê a proporcionalidade aqui não é tão justa de certa forma. Desses 13, um é o diretor, 2 são infra, 2 são responsáveis pela infra, um é chefe de setor, o outro é o analista de infra e redes. Nós temos 6 pessoas que são desenvolvedores e que são do pessoal de desenvolvimento de sistemas, que são responsáveis por 50 sistemas legados, praticamente. E nós temos 4 aí, deixa eu fazer a conta aqui, 10, 12, 13, a exatas ainda bate, 4 que são responsáveis pelos SIGs. Nós temos 18 módulos implantados do CIPAC e nós temos 12 do SIG-RH. Então, cheguei a conversar com alguns aqui e perguntar, nossa, como que é a estrutura de vocês, como que é a equipe de vocês? Eles me falaram,
Aí um falou assim, não sei te falar exato, mas, por exemplo, o CIPAC nós temos a maior equipe. A gente já está atuando com o CIPAC há muito tempo, nós temos a maior equipe, nós temos 12. E aqui na UFSJ, posso até mencionar Roberto Carlos, esse cara sou eu. Só eu e mais ninguém, entendeu? E aí eu só queria passar um pouquinho dessa realidade para vocês entenderem aqui o nosso case e o que a gente faz aí para tentar implantar esses módulos, para tentar colocar isso em prática, né? Pode passar, por favor. Então, assim, a gente desenvolveu esse modelo de processo. A implantação de módulo SIG, ela se divide aí em uma preparação, uma visão geral e fluxos aí dos processos, passo a passo e treinamentos, migração, criação de dados, né? Depende de módulos. Isso aqui é muito particular, cada módulo tem a sua particularidade. Tem módulos que a gente não precisa fazer nenhum tipo de migração, tem módulos que a gente nem precisa criar dados, que vão começar ali do zero, mas é particular. Então, principalmente essa etapa, ela é bem particular de cada caso, mas a gente colocou. E uma conclusão e avaliação. Isso aqui é um I, está errado, desconsiderem. Conclusão e avaliação. Pode passar. Então, a etapa de preparação, ela começa aí solicitar a inclusão de um módulo para homologação. Então, nós temos aí uma licenciada, graças a todo esse problema aqui que nós temos, nós tivemos que ter uma licenciada. Ela é muito importante hoje para a gente, para conseguirmos manter essa implantação, porque a gente não tem nem pessoal suficiente para conseguir colocar aquele módulo em produção, não temos pessoal suficiente para conseguir jogar o código, nem pegar mesmo se a gente não tivesse nenhum tipo de customização, vocês imaginam que é bem trabalhoso, vocês sabem melhor do que eu aqui o quão trabalhoso é colocar um módulo em produção. Então, a primeira etapa aí é pedir abrir uma OS na eSig Software, que é a nossa licenciada, e falar, olha, coloca para a gente esse módulo, e isso já é o primeiro passo. Isso já é feito, eu nem coloquei aqui a gente tem uma planilhinha, depois eu vou mostrar para vocês, mas nem está essa etapa na planilha, porque os nossos módulos todos já estão praticamente... essas OS já foram abertas no passado, e assim, a UFRN e também a eSig tem uma certa... Para eles é tranquilo colocar, né? É 1 mês, 2 meses, depende de cada módulo aí. Pode ser que demore até 3 meses para colocar um módulo, mas para a gente implantar de fato, para a gente usar de fato, é muito mais complexo do que isso. E nos calendários da UFRN, nos termos de cooperação, por exemplo, você tem lá, em janeiro você implanta o protocolo, fevereiro a gente disponibiliza o compras, março a gente disponibiliza o orçamento, e isso não é a realidade que se mostra na hora de usar efetivamente, né? Mas, como foi feito assim, dos contratos aqui, a gente praticamente já tem essas OS, já tem esses módulos implantados. Pode passar. Então, a primeira etapa, basicamente, né, tem a solicitação aí de homologação, mas a primeira etapa, de fato, é essa, realizar a homologação. Você tem que fazer os testes, fazer aquela coisa de validar todas as funcionalidades do módulo. Isso tem ali alguns guias que a eSig fornece para a gente para colocar esses módulos ali, tentar fazer uma coisa um pouco mais lógica, e não você testar link por link, funcionalidade por funcionalidade, você fazer um passo a passo mais lógico para o gestor e para a gente também. Foi bem importante essa mudança. No começo era link por link, e aí ficava bem mais complicado, e com esses guias ficou melhor. Esses documentos são salvos e a gente prossegue aí para a próxima etapa. Requisitar, buscar vídeos do Skype. Aí vocês falam assim, eu esmiucei bem, a gente nessa criação a gente tentou esmiuçar o máximo possível, e isso é uma etapa que eu considero muito importante, porque você não precisa solicitar um treinamento da UFRN, um treinamento da licenciada, você pede isso. Aqui todo mundo já tem um monte de módulo, eu tenho certeza que eu posso achar vídeo aí de vocês fazendo um treinamento do Stricto Sensu, por exemplo, e não precisa de eu solicitar um treinamento para a empresa ou para o UFRN, se já tem ali a visão geral do módulo, como ele funciona, é igual para todo mundo, pelo menos, né? Se tiver numa versão, o videozinho numa versão atualizada. Então a gente tem essa solicitação, pede e deixa esse vídeo armazenado, que no futuro a gente vai usar, vocês vão ver. Pode passar. Levantar funcionalidades básicas e requisitar e atribuir responsável.
Isso é aquela questão de você pega e faz um documento bem básico. Para quê? Para você mandar para a sua reitoria ou para você mandar para a sua gestão e falar assim, olha, esse módulo é para fazer tal coisa. Por exemplo, almoxarifado, tranquilo, né? Todo mundo sabe que provavelmente o gestor responsável desse módulo será alguém do almoxarifado, será o chefe do setor de almoxarifado ou alguém dessa área. Mas nem sempre é assim. A gente sabe que tem módulos que envolvem, por conta da realidade, envolvem outras coisas. Por exemplo, na UFSJ, a gente não tem um setor de bolsas que existe aqui na UFRN. Então, você tem que falar para o gestor, falar assim, olha, o módulo de bolsas ele faz essa e essa funcionalidade. E aí, quem que vai ser o gestor responsável pelo módulo de bolsas? Às vezes é uma pessoa, às vezes são várias. Então, a gente tem que criar um documento pequeno para passar, né, para a gestão e depois atribuir, né, de fato quem que é esse responsável. A gente tem aí um termo de responsabilidade. Então, a gente criou esse termo para o gestor ser responsável de fato. Isso às vezes vira, a maioria dos casos vira até portaria na UFSJ para responsabilizar aquele gestor, que algumas universidades aí chamam de âncora, né? Eu já vi isso também. Então é um cara fora da TI que vai ser responsável pelo módulo, porque senão não dá conta. A gente consegue, na UFSJ, a gente conseguiu fazer com que esse âncora, por exemplo, ele seja responsável por atribuir os papéis dos módulos. Então, nem isso a TI faz, porque vocês viram aqui, não tem condição. Se chega demanda e demanda e demanda, então a gente conseguiu fazer isso para o próprio gestor atribuir os papéis e trabalhar. Eles recebem as demandas dos usuários, né? No geral, por exemplo, o protocolo, o setor de arquivo tenta receber ali a maioria das demandas e eles encaminham para a gente só as coisas que realmente eles não conseguem lidar, né? Pode passar. Então aqui está o termo. Eu coloquei ele aqui, mas não precisam ler. É só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, assumir a responsabilidade de atribuir ou não papéis e perfis para cada um dos usuários que solicitam acesso ao módulo. É só uma das responsabilidades aqui. Isso, é claro que é a nossa realidade, mas pode mudar, pode ser outra coisa, pode colocar mais atribuições ou tirar. Isso aí cada um é responsável, né? A gente sabe que tem TIs maiores, então pode ser que, por exemplo, a parte de treinamento, realização de manual, pode ser que a própria TI tenha o papel de fazer isso na sua instituição, mas no nosso caso quem faz é o gestor e a gente coloca isso para eles fazerem. Pode passar. Realizar coleta de informações. Então aqui a gente recebe da licenciada, né, o documento com as perguntas para fazer aquela parametrização. Essas perguntas elas vêm em formato, né, mais bonitinho, para saber, o seu protocolo ele é centralizado ou ele é descentralizado? Tem um setor que cria os processos ou são todos os setores que criam os processos? Então, com isso, você consegue definir alguns parâmetros no módulo. Pode passar. E uma primeira reunião. Essa, cara, é onde a gente escuta todos aqueles problemas, que é a primeira reunião, é a reunião mais importante ali do módulo, que aí a gente apresenta assim, os vídeos que a gente achou do sistema, do módulo, dessa funcionalidade, e a gente envia PDFs, a gente procura no Oráculo, pergunta sobre o módulo antes de fazer. Então, é uma preparação grande para a gente tentar chegar lá já com algumas dúvidas já sanadas, que a gente já sabe que vai surgir deles, e apresentar para eles essa primeira reunião e falar o que o módulo trata. E aí sim, aqui já é com o gestor, né? A gente já atribuiu aqui quem que é o responsável, então vem só o responsável, não é aquela coisa de vir todo o corpo do protocolo, por exemplo, é tentar fazer o mínimo possível para mostrar para eles como funciona, do jeito que as is, não tem modificação por enquanto, a gente só mostra e repassa para eles. E também repassa endereço de ambiente de teste, então a gente coloca essas coisas para eles poderem, né, chegam lá e vão testar e vão mexer nesse módulo. Pode passar. E essa etapa aí, por favor, está concluída com essa parte, estudos. Então, a gente fez a primeira reunião, apresentou para eles, dá um tempo para a gente poder conseguir
assimilar aquele conteúdo e também para os responsáveis, né, terem um tempo. A gente sabe que eles têm as outras atribuições deles, então eles precisam aí de um tempo para eles estudarem, para eles poderem testar. Infelizmente, assim, esse acompanhamento, isso tudo aqui ainda tem que ter um acompanhamento muito mão dada do analista, porque se você fala assim, olha, eu te dou 1 mês para você fazer isso aqui, cara, vai lá, estuda aí, mexe aí no ambiente de teste, 1 mês depois vai passar, o cara não abriu, nem olhou. Então, a gente tem que ir lá, tem que fazer o acompanhamento. O analista, pelo menos o analista de negócio, tem que acompanhar esse processo de mão dada ali com o gestor para cobrar. E, pelo menos na nossa realidade é assim, não sei da de vocês, mas a gente tem que fazer isso independente. Tem pessoas que são muito mais, é lógico que tem usuários, né, que são mais proativos ali e tem usuários que têm um pouco de dificuldade, mas na maioria dos casos a gente tem que estar ali bem alinhado com eles para fazerem esses testes. Então, mais uma. Etapa finalizada. Isso é só a preparação. Vamos lá. Essas primeiras etapas elas são maiores, são um pouquinho mais longas, mas aí depois vai ser uma coisa mais sucinta. A segunda etapa, visão geral e fluxos. A gente tem que fazer o levantamento de processos. Então, é importante fazer o levantamento de processos pré-SIG. Eu acho muito importante. A gente já chegou nessa discussão na nossa universidade, já teve, né, gestores no TI que falaram, não precisa, vamos implantar do jeito que está, e não precisa nem saber como que funciona aqui, antes de colocar o SIG. Já teve gestores que já falaram que precisa saber, e eu acho, na nossa concepção, quando nós formulamos isso aqui, eu acho muito importante. O mapeamento pré-SIG é importante, eu acho que é muito importante para você saber como funciona a realidade da sua instituição antes de você colocar um sistema, né? E esse é o modelo as is, e aqui é o to be, né? O que vai ser. Então, tem o levantamento dos processos, como vai ficar, o que vai mudar. No nosso almoxarifado, por exemplo, o almoxarifado da UFSJ, ele era subdividido. A gente tinha um sistema legado que ele fazia, o pessoal requisitava as compras no ano anterior e aí cada unidade tinha o seu estoque virtual. Todo esse estoque ficava no almoxarifado, né, o estoque físico, mas cada unidade tinha o seu estoque virtual. Então, o que funcionava? O TI pediu 10 resmas de papel. E aí a Pró-Reitoria de Ensino vai lá e pediu 20. Se o TI consumisse as 10 dele, naquele ano, ele não ia poder consumir da outra Pró-Reitoria, mesmo que a outra Pró-Reitoria tivesse isso vazio lá, isso, né, desgastado, porque aí você mexe com o orçamento, né, das unidades em separado. Então, quando a gente foi implantar o almoxarifado na UFSJ, a gente teve que lidar com isso. A gente tinha que saber como funcionava para falar para eles, olha, não, cara, isso aqui não está certo, vocês estão... Olha o desperdício que vocês estão causando, vocês têm 10 resmas de papel aqui e o TI está precisando, já usou as 10 e tem 20 ali sobrando, o cara nem precisou de nenhuma. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento todo. E aqui tem um conceito de modelagem que a gente usa, que eu tive o prazer aí, junto com o outro analista da UFSJ, a gente participar de um treinamento que chama Modelagem da Verdade. Cara, isso aqui mudou a minha visão de modelagem, porque a gente, como TI, pelo menos o que eu fazia antes era esconder, você escondia todos os problemas do processo. A gente esconde sem querer, por exemplo, envia um e-mail para o setor de compras, porque aí no e-mail ele vai dar encaminhamento para fazer um outro pedido, para não sei o quê. Cara, você enviou um e-mail, quem falou que aquele processo vai ser continuado naquele momento? Ali o e-mail pode ficar parado 2, 3 dias e o pessoal nem vai ver. Então, você tem que... É um Gart Capote, chama o instrutor. O cara tem um nome diferente, mas eu aconselho. Ele tem essa visão muito ampla e fez a gente enxergar muito mais essa questão de modelagem e de processos, né? E a gente usou isso também aplicando aqui, tentando aplicar aqui um pouquinho da modelagem da verdade para não esconder os problemas da implantação. Definição e revisão de parâmetros. Então aqui a gente tem uma revisão dos parâmetros que a gente já fez a coleta, mas aí é informado para o gestor, olha, você lembra daquela coleta que você fez? Aquela coleta que tinha a pergunta se o protocolo é centralizado ou não, isso é um parâmetro aqui. Então a gente
vai lá e mostra para eles todos os parâmetros, as coisas que eles podem mudar, o que eles responderam, se é isso mesmo que eles querem, né? Continuar com aquilo. É repassada a informação para os gestores também sobre os papéis. Então, tem a definição ali inicial dos papéis, mostrado para ele todas as possibilidades de papéis que eles podem usar no sistema. Testes simulados dos fluxos. Então, aqui já começa a parte de testes mesmo da TI, testes da... isso já é feito, né, no homologação, na época na primeira reunião já foi feita a homologação, mas isso quem faz agora são os gestores, para eles saberem se tem algum erro, para eles informarem. Aí tem solicitação de alterações, a gente começa aquela etapa de pequenas customizações, e a gente tenta evitar ao máximo as customizações, porque... a gente quer, né, evoluir junto aí com o FRN, e para isso a gente sabe os problemas que dá os merges de muitas mudanças. Então a gente tenta evitar ao máximo, mas a gente sabe que existe. E aí sim, agora sim a gente marca alguma videoconferência, algum treinamento com a empresa ou com a UFRN para sanar dúvidas finais assim, do usuário, né, ou tentar excluir os problemas. Beleza, então a segunda etapa finalizada. Terceira etapa, treinamento. Isso aqui, como vocês viram lá naquele documento de responsável, né, do módulo, quem faz é o gestor, não é a TI, por conta da capacidade da UFSJ de gerar conhecimento na TI, a pequena equipe. Então, quem é responsável por isso é o setor, mas nós ajudamos, né? Como eu falei, tempo todo é a TI de mão dada, ali um analista de negócio de mão dada com o pessoal da gestão para acompanhar e tentar ajudar. Preparação de treinamento. Também quem faz o treinamento, quem define se tem que ser treinada a universidade toda, se tem que ser treinada só o setor, se tem que ser treinado, tem que fazer algum vídeo, tem que fazer alguma coisa, é o setor. Eles definem, eles falam, não, esse módulo a gente precisa treinar a universidade toda, o protocolo vai começar, o primeiro módulo que foi ser implantado, por exemplo, e foi definido que precisava de toda a equipe, de toda a universidade, tentar elaborar um treinamento em todos os campos, são 6 campos na UFSJ, e aí fez um treinamento, né, repetidas vezes sobre o módulo, para que se treinasse um pouquinho, capacitasse um pouquinho os servidores para usar o módulo de protocolo, fazer os memorandos, cadastrar processos. E aí sim a gente tem aí aqui na etapa de treinamento a gente tem uma atribuição de papéis, né, porque quando você vai fazer um treinamento do módulo protocolo mesmo, você tem que colocar um papel para o cara para ele poder cadastrar um processo. Então tem que ser feito isso tudo em ambiente de treinamento para evoluir aí. E realizar a ação do treinamento. Então, preparou o treinamento, atribuiu os papéis, você vai realizar ali o treinamento. Então, está bem esmiuçado para tentar colocar sim, a maior quantidade de etapas possíveis na implantação. Treinamento finalizado, vamos para a próxima. Migração, criação de dados. Aqui eu já coloquei os dois, você tem que fazer um ou outro, em alguns casos até os dois, né? Mas infelizmente, essa é uma etapa assim, que é muito particular mesmo, e não tem como nem prever nada. Eu acho que essa aqui não dá nem para você prever pelo tamanho do módulo. Não adianta se o módulo tem 2.000 pontos de função lá e o outro tem 20, mas o de 20 às vezes você tem que gastar mais tempo, né, migrando ou fazendo uma validação do que o de 2.000 que vai começar do zero. E, por fim, a avaliação. Então, nós temos ali o comunicado de lançamento, um suporte. Esse suporte é muito importante. O analista de negócio ele ainda tem que ficar no módulo por um bom tempo, por mais que você teste, por mais que você peça acompanhe o gestor a testar, na hora que entra em produção, vai vir problema. E a gente tem uma avaliação aí de resultado, tentar, né, trazer um feedback, pelo menos o mínimo possível, para saber se foi bacana, se estão gostando do módulo, se estão gostando do SIG, daquela funcionalidade. E aqui, não tá, aqui está comendo um pedacinho aqui, mas basicamente são todas essas etapas que eu falei. Eu coloquei numa planilha, o pessoal lá me chama de o cara da planilha, que eu gosto de orçamentar tudo, é uma doideira eu com as planilhas. Isso aqui pode ser feito no sistema, eu tenho certeza que vocês são muito melhores aqui do que eu, vocês
se vocês quiserem aí, vocês vão pegar essas etapas, vão transformar num sistema bem bacana. Mas a planilha aqui que eu fiz você só joga os dados em amarelo. Então, você coloca aqui a data inicial do módulo, coloca ali o nome do módulo e a quantidade de transações aqui do módulo, né? Isso tudo a UFRN disponibiliza aí para a gente, atualizado. A última versão aí que eu peguei do documento é bem bacana e traz o módulo. E aí, na hora que você joga aqui a data inicial, ele, pela quantidade de pontos de função, ele coloca ajustado aí. Isso aqui foi um modelo que a gente usou por conta da nossa experiência. Não tem como você falar que essa etapa vai demorar 10 dias sem você ter implantado. Eu acho que assim, isso aí foi de experiência e a gente pegou uma média dos módulos todos que a gente tem implantado e conseguiu definir. Por exemplo, aqui, teste simulado dos fluxos. Para o módulo de almoxarifado, basicamente o que ele faz? Todos esses cinzinhas aqui, ele divide o número de pontos de função por alguma constante e divide, nesse caso aqui, por exemplo, por 10. Então, você tem praticamente 100 pontos de função, divide por 10, você tem 10 dias úteis que você vai fazer essa etapa, porque esse módulo ele tem 100 transações. Então, a gente fez isso. Algumas coisas não precisam, né? Por exemplo, marcar, realizar videoconferências. A gente colocou aqui 20 dias úteis. Pode parecer absurdo, mas nós temos que solicitar da empresa, solicitar da UFRN, agendar com a pessoa não pode ir numa semana, e aí acaba sendo mais ou menos isso mesmo. E a gente colocou um tempo fixo, por exemplo, nesse caso, que é os 20 dias úteis, porque independe do tamanho do módulo, essa videoconferência, essa marcação vai ser realizada em 20 minutos. E aqui eu tenho um diagrama de Gantt que coloca exatamente o que está aqui num diagrama para saber quando começou, quando que é a previsão. E isso aqui a gente apresenta para os gestores, cara, eles querem enforcar a gente. Na hora que eu chego assim e falo, cara, o módulo de almoxarifado vai demorar 9 meses. Eles querem enforcar a gente, porque eles veem lá no termo de cooperação que é um mês, que está implantado em um mês, mas a gente sabe que não é assim, ainda mais por conta da nossa equipe reduzida. É difícil você prever isso, mas a gente teve que fazer um levantamento desse tipo, nesse nível de detalhes, para conseguir prever alguma coisa para eles de cada um dos módulos. Pode passar. E aqui está a implantação de fato, né? O que foi feito. Olha, então, do almoxarifado, nós fizemos esse acompanhamento, nós fizemos aquela previsão lá e tivemos essa execução aqui. A execução você tem que colocar, né, um a um, cada um das datas, e alguma coisa não se aplica. Por exemplo, no almoxarifado não tivemos migração de dados, nós criamos os dados do zero, o pessoal cadastrou, e aí você chega na realidade que é outra. Ó. Aos 9 meses previstos, foram 17 meses implantados. Só que olha aqui, você vai ver no gráfico, esse buraco aqui, o que é? Uma greve. Esse buraco é um gestor que entrou de férias. Eu que entrei de férias. Eu entrei de férias, eu não vou implantar um módulo enquanto eu estou de férias, não. Então, você vai criando essas lacunas, mas você vê que as etapas, se você juntar as etapas, pode passar, por favor? As etapas aqui, o tamanho do gráfico aqui da primeira etapa é curtinho. Esse aqui, menor ainda. Aí, lá na frente, essa etapa ela tem mais ou menos esse tamanho aqui. E esse buraco ele fica por conta de imprevistos ou problemas que são gerados aí. E aí, não vou falar disso. Ali, pode voltar só uma, por favor? A gente fez um mapeamento todo, e no mapeamento a gente conseguiu definir quais etapas podem ser feitas em paralelo e quais etapas tem que ser feita uma depois da outra. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, essas 4 etapas aqui, praticamente em paralelo. Essas etapas, essas 2, em paralelo. E a gente, pelo fluxo, a gente conseguiu enxergar isso e definir esse diagrama. Aí o fluxo, eu vou só passar rapidinho, mas é a mesma coisa. Basicamente, o que eu falei tudo aqui, esse é a visão geral. Então, tem aqui os subprocessos. Volta um, por favor. Aqui a gente consegue, por exemplo, fazer a migração de dados e o treinamento ao mesmo tempo. Porque você não precisa dos dados migrados para você treinar um usuário. Então, a gente consegue fazer isso em paralelo. E aí foi assim que a gente definiu o que dá, o que não dá. Pode passar. Isso aí é a primeira etapa. Todas aquelas coisas que eu falei, está aí modelado. Pode passar. Visão geral, pode passar. O treinamento.
Migração e criação, esse é simplesinho, ou é um é outro, né, normalmente. E a conclusão, pode passar. Então, basicamente o que eu queria falar era isso. Vou ler aqui, ó. If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you are doing. Esse é o Deming. Se você não sabe, se você não consegue modelar e descrever o que você está fazendo como um processo, você não sabe o que você está fazendo. É isso. Muito obrigado.